Vou rasgar minha intimidade, vou falar sobre coisas que você não vai encontrar na internet. E aqui a gente vai falar sobre sexualidade depois do pós-parto e sobre algumas questões, assim, complexas, tá bom? Então aguarde. Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. É um vídeo que eu queria muito, muito, muito gravar. Eu fiz um roteiro com muito carinho, então espero que você goste muito. Puerpério, meu Deus, como a gente precisa falar sobre o puerpério, se você não me conhece. Sou mãe de 7, já passei por 5 puerpérios e tenho muito pra falar. Desde os puerpérios mais complexos, que levaram à depressão pós-parto, até o puerpério mais leve, que foi um puerpério bem tranquilo. Vou rasgar minha intimidade, vou falar sobre coisas que você não vai encontrar na internet, porque é muito difícil falar sobre questões, assim, muito íntimas, mas estou aqui pra isso, porque é preciso falar sobre isso, e se eu não falar, quem vai falar? Então estou aqui rasgando minha intimidade mais uma vez pra você. Se você não Em primeiro lugar, o que é o tal puerpério? Porque pouca gente fala sobre isso. Na maternidade, a gente pesquisa sobre enxoval, sobre coisas assim aleatórias, e só depois a gente descobre que as questões mais importantes sobre a maternidade a gente esqueceu. Que é a questão do puerpério, da amamentação, do sono do bebê. A gente vai discutir tudo aqui nesse canal. Fique tranquila, porque eu passei por cada puerpério, falando de maneira fisiológica, estrita, de livro, tranquilo, assim, aquela coisa bem fria, calculista. É a fase a partir da dectação da placenta, saiu a placenta, começou o puerpério, e aí vai durar em torno de os seus 60 dias, que a mulher não pode fazer esforço, não pode ter relação sexual, e tem que, né, vai ter a oscilação hormonal, ok, e aí depois tudo volta ao normal. Só que não. Essa oscilação hormonal, ela vem e vai de uma forma meio descontrolada, por inúmeras questões que a gente vai discutir aqui. Então, o que acontece? Nem sempre começa o puerpério, esse sentimento do puerpério. O puerpério físico, sim, você não pode pegar peso, ficar agachando de qualquer jeito, enfim, isso sim. Desde o começo, acabou de ter um nenenzinho, seu corpo vai passar por mudança, você precisa de um descanso, se você levantar logo do pós-parto. O meu último foi super tranquilo, se pudesse eu dava uma estrelinha. Apesar que eu não sei dar uma estrelinha, mas tudo bem. Mas se eu pudesse eu dava. Mas eu não podia, né? Eu tinha que lembrar que eu era uma puérpera e eu precisava cuidar dessas questões. Ou não agacha de qualquer jeito, não pega o outro neném no colo. Vamos devagar, que o santo é de barro. Essas questões físicas, assim, tem puerpérios que a gente realmente tá debilitado e a gente não esquece que a gente tá com dor ali de uma cesárea ou de um parto normal mais complicado. Mas tem outros que estão tão tranquilos que a gente esquece. Mas a parte emocional do puerpério, que pouca gente fala, ela nem sempre começa no comecinho. Você pode acabar o puerpério e falar assim, gente, tô me sentindo ótima, que beleza. Mas esse puerpério emocional pode chegar no dia seguinte, daí 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, até 10, 15 dias depois. Então, a hora que você acha que já tá surfando, que pode acontecer, nossa, passei ilesa, não senti nada. De repente vem uma avalanche, um chororô, um desespero, uma irritação, uma coisa, meu Deus, de onde surgiu isso? Prazer, o puerpério. Então acalme-se, acalma seu coração, porque pode ser que você passe por ele, mesmo que ele não chegue até você ainda. E quanto mais informação você tiver, mais leve vai ficar. Eu falo isso do fundo do meu coração. Se eu pudesse, eu gritava pelos 4 ventos, por favor, não precisa ficar contabilizando quantas fraldas seu bebê vai durar. Gente, eu lembro que eu pesquisei isso na primeira gravidez. Quantas fraldas os meus bebês, eu tinha gêmeos, né? Meus bebês vão usar no primeiro ano de vida. Gente, que pesquisa mais inútil. Isso varia tanto. Se o seu filho tiver uma diarreia num dia, ele vai gastar muito mais fralda. Se outro dia ele tá com o intestino preso, ele não vai gastar quase fralda. Enfim, isso é uma coisa tão variável. É uma pesquisa tão inútil. E vê se eu parei pra pesquisar sobre o puerpério. Não, não parei. Então é isso, a gente tem que dar peso, e nada melhor do que uma mãe aqui, que já passou por muitos puerpérios, pra te dizer, pesquise sobre isso, estude sobre isso. E eu quero trazer esse vídeo mais completo possível para que você sente, assista, anote, reflita, e tenha essas questões aí guardadinhas no seu coração, porque você vai precisar de cada uma delas, eu tenho certeza. E eu estreiei meu puerpério com chave de ouro, estreiei numa UTI. Então pense vocês, o que é uma puérpera dentro de uma UTI, com 2 bebês dentro de uma UTI. Foi muito pesado. Mas ali era tão tenso, que eu acho que eu tava em estado de choque. Então, eu vou te contar assim que demorou pra cair a ficha do puerpério. De verdade, diziam pra mim que o bebê só nascia depois que ele saía da UTI, emocionalmente falando. E é verdade, eu não sei, parece que as questões hormonais dão uma estacionada. E eu não tive esse choro desesperador sem motivo. Eu tinha um motivo justo ali pra chorar, e eu sabia pelo que eu tava chorando, e ainda assim, eu não tinha essas questões, flutuações hormonais, eu não sei explicar, mas eu senti exatamente a diferença do choro que eu tinha, do sentimento que eu tinha, por mais pesado que fosse, ali dentro da UTI, e depois que os meninos foram pra casa. Parece que aí eu comecei o puerpério. E era uma coisa inexplicável, porque na minha cabeça eu devia estar sofrendo muito mais ali na UTI. Mas eu tava tão tensa com uma questão ali, tão focada naquilo. E eu tinha uma justificativa pro meu choro, então eu não me culpava por isso, porque eu sabia porque eu tava chorando. Mas quando eu saí dali, eu tinha eles saudáveis em casa e vinha um choro, eu me sentia muito culpada. E eu não tinha pesquisado sobre o puerpério. Eu não sabia que eu tava vivendo o puerpério. Na verdade, foi até muito interessante, porque quando eu tava na UTI, um irmão da igreja chamou o Samuel pra conversar, né? Meu marido, pra quem não sabe, Samuel é meu marido, e falou sobre o Baby Blues. E falou com o Samuel sobre essa questão, que eu mesma não tinha pesquisado. E ele nunca tinha ouvido falar. E quando eu cheguei a passar essas questões em casa, depois com os meninos, quem veio me falar sobre essa questão que tinha pesquisado e estudado sobre isso foi ele. Então o Samuel me trouxe essa questão. E aí que eu fui tentar entender, mas depois eu vou falar sobre isso em outro vídeo, que eu tive uma depressão pós-parto, né? Nessa gestação, depois dessa gestação. Então, foram questões complicadas de lidar. Mas esse não é o papo pra esse vídeo, vai ser outro vídeo, ok? Só quero dizer que a gente precisa pesquisar. E quando a gente pesquisa, a gente entende o que a gente tá passando e é muito mais fácil. Porque depois que a gente tá naquele emaranhado de sentimentos e de confusão e de pensamentos horrorosos, é difícil a gente sair. Se você não tem controle de saber o que tá acontecendo, você não consegue sair disso. Eu não tô aqui pra assustar ninguém, não. Eu tô aqui pra trazer luz, informação. Por quê? Porque depois de todas essas informações, eu cheguei aqui no meu penúltimo puerpério
né, o puerpério do Josué, que eu conseguia chorar e rir ao mesmo tempo. E era um choro sem sofrimento, porque eu sabia que eram simplesmente questões hormonais. E eu chorava e dava risada. Eu falava, puerpério, chorava e ria, chorava e ria. Porque eu sabia que era uma onda de hormônio que eu tava passando, mas eu não sofria por aquilo. Porque eu tinha essa informação, eu sabia lidar com essas questões interiores, essas questões hormonais. Então, o quanto a informação faz diferença. Aí a primeira coisa que eu sofri no pós-parto dos meninos, fiz cesárea. E eu sofri a primeira coisa fisicamente, eu tô falando, né? Não emocionalmente, é claro que o que eu mais sofri é pelo fato deles estarem na UTI, mas eu tô dizendo fisicamente, foram os gases. Nunca ninguém tinha me contado que cesárea dá tantos gases. E é uma coisa horrorosa, porque chega a dar dor, não sei se todas as mulheres sentem isso, vocês podem deixar aí nos comentários se sentiram isso ou não, mas eu sei que é algo bem comum. Umas dores horrorosas que chegava a doer, assim, outras partes do corpo, parecia que tinha gases até na orelha. Meu Deus, que dor. E assim, que dificuldade de liberar tudo aquilo, porque também você tá, além de, eu acho que junta assim a questão psicológica, tipo, eu não vou soltar porque eu tô de ponto, pode ser que machuque, e eu andava toda encurvada. Gente, eu fiquei muito mal na cesárea. E foi bem feita, aparentemente, estava tudo certo. Aquele pontinho colado, moderno, enfim, não sei o que é melhor ou pior, não entendo dessas questões, mas aparentemente dizem que é ótimo, que não tem questão nenhuma. Mas pra mim foi difícil, eu fiquei assim uns 3 dias andando encurvada, porque parecia que se eu esticasse ia arrebentar tudo, eu me sentia assim repuxando, e foi muito ruim. E na UTI eu ficava muito tempo em pé. Lá tinha o elevador, mas pra sala que os meninos estavam, tinha um elevador só e vivia congestionado. E a gente tinha poucos lances de escada pra subir, então vira e mexe a gente acabava subindo na escada, que era muito mais fácil do que esperar uma fila imensa pra pegar o elevador. Isso foi muito ruim, que eu tive a minha cicatriz abriu um pouco, saiu um pouquinho daquela aguinha, né? Não chegou a ser, não deu infecção nem nada. Deu assim, eu só pus um band-aid, tipo um band-aid especial e já resolveu o problema, então não foi nenhuma questão. Mas me deixou preocupada, eu sentia a dor, ficou muito sensível. Até hoje eu sinto sensibilidade na minha cesárea. Eu não sei se isso é normal, os meninos já têm 8 anos, mas assim, eu coloco a mão assim em cima da cicatriz da cesárea e eu sinto meio dormente. Pra mim, não sei se um dia vai voltar normal. Dizem que volta, mas, poxa, já fazem 8 anos, então eu não sei se um dia volta normal. Então, se você vai ter cesárea, prepare-se para essas questões, né? Essa questão de gases pode ser que aconteça com você. A questão dos pontos, né? Se for ponto também tem que saber como higienizar. Pesquisa sobre isso. Tem esse band-aid, não sei se em todos os casos é recomendado, porque algumas feridas é ruim você fechar, então não sei se com ponto. Eu fico imaginando, para puxar, depois tirar um band-aid, se tá com ponto, talvez não seja aconselhado. Pesquise sobre isso, entenda sobre isso, pergunte para o seu médico, saiba cuidar essas questões. E eu tenho certeza que são pontos que nenhuma grávida procura pesquisar. A gente quer saber sobre o enxoval do bebê, quantas fraldas ele vai usar. E ninguém sabe cuidar de um ponto de cesárea. Ninguém sabe como lidar com essa questão. E às vezes assusta com essas dores horrorosas de gases e questões que se você pesquisar, você já sabe o que vai fazer, já sabe quais os passos tomar e fica tudo muito mais fácil, não é? Agora saímos dos gases e vamos entrar numa questão um pouco mais profunda. Eu separei aqui alguns sentimentos, eu separei 5 sentimentos aqui que brotam. Que brotam não exatamente na hora que o bebê nasce, mas eles vão brotar em algum momento no seu puerpério. E o primeiro sentimento que, eu não sei se acontece geral, mas dos relatos que eu vi parece que é geral, sabe? O primeiro sentimento que vem é a insegurança. Olha, quando a gente tá numa maternidade, como eu tive cesárea, né? Eu fiquei ali aqueles 3 dias e depois eu fui liberada. Em tese, né? A mãe é liberada junto com o bebê. Eu só tive essa sensação depois que eles saíram da UTI, que foi 2 meses depois. Mas quando você sai do hospital com o bebê e chega em casa, a frase que vem na sua cabeça é, e agora? É só você. Não tem enfermeira, não tem ninguém pra te ajudar. Algumas pessoas têm uma mãe experiente, ou uma sogra experiente, ou uma tia, alguma comadre aí que vai te acompanhar, isso facilita muito nessa parte. Mas a insegurança vem, porque essa pessoa que vai estar te ajudando não vai estar 24 horas grudada em você. E pode ser que às vezes tenha ali um engasgo, uma cólica, uma coisa que é só você e o bebê, e você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Cadê o manual de instrução dessa criança? Gente, a insegurança, ela existe, ela é real. E eu não vou mentir pra você, eu já tive 5 puerpérios. E essa insegurança, ela vem em todos, comigo ela vem em todos. E é bom desmistificar isso logo de cara aqui. Não existe formação na maternidade. Você não vai ganhar um diploma, parabéns, você agora está formada. Não. Cada gestação é uma gestação, cada bebê é um bebê, cada puerpério é um puerpério. E você vai aprender em todos eles. Sendo fácil ou sendo difícil, tendo lições ou, né, lições mais complicadas ou não. Você vai aprender em todos. Então você está sempre aprendendo. Todo dia na maternidade é um verdadeiro aprendizado. Um filho que você levou fácil num desfraude da vida ou numa introdução alimentar, o outro vai ser complicado. Um dormiu tranquilo. Cada filho é de um jeito. Não existe formação. Não acha que você fala, agora eu tirei de letra. Eu passei por essas mentiras de achar, agora eu sei o que fazer. Não. Aí vem um neném novo e você descobre que você não sabia nada, porque esse neném é completamente diferente do outro. E é assim. Então, essa insegurança, ela existe e ela é real. Então, assim, não menospreze uma mãe que tá passando por isso, porque eu escutei isso, sabe? Quando eu comento sobre isso, quando eu tô no meu puerpério e eu vejo esse sentimento, hoje eu aprendo a dar risada porque eu sei que isso vai passar. Isso vai passar e vai vir de novo noutra questão, em outra fase, porque introdução alimentar, desfraude, sono, são questões assim, meu Deus, como é que vai ser? Você fica sempre na expectativa. E dá aquela insegurançazinha, eu vou dar conta? Aí começa a andar, aí aquela fase passa, aí vem outra. A maternidade é assim, é essa onda constante. Então, às vezes eu escuto assim, mas você já tá craque nisso. Gente, amamentação, eu apanho em amamentação, vou fazer um vídeo só sobre amamentação, eu apanho tanto na amamentação. Não tem informação, não tem essa, a gente não menospreza uma mãe que já teve 1, 2, 3 filhos, fala, você já tira de letra. Não menospreze. A insegurança vem, não interessa. Eu já vi mãe de 7, eu já vi mãe de 12 falar sobre isso. Então, normalize os dois lados. Primeiro, não se desespere, achando que você, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não consigo, não sei o quê, porque, tá. Gente, se você é mãe de primeira viagem, com certeza esse sentimento vai aflorar muito mais forte. Porque vai demorar um pouquinho mais pra passar. Você tem coisas a aprender muito mais, você tá do zero, né? Mas não ache que é um sentimento que só pertence às mães de primeira viagem. É um sentimento comum das mães. A maternidade, ela é full time, porque mesmo que seu filho tenha 50 anos, você vai estar ligando, tá tudo bem. Então, poxa, ser mãe é algo assim complexo. Então, vamos normalizar isso, de entender que, poxa, eu tô passando por um período que tá difícil. Eu vou chorar. Não segura o choro no puerpério, não. Não segura o choro. Se tem um erro que é
Batata é segurar o choro. Ai, por que eu tô chorando? Eu não preciso estar chorando, não tem motivo nenhum, eu tô ficando louca. Não, gente, chora. Lava a alma, aproveita, lava a alma. Chora, dá risada. Você não sabe o motivo, você aproveita pra rir. Fala, gente, que bobo. Gente, esse porpério me deixa doida mesmo. Meu Deus. E chora e ri. E se você realmente tem algum motivo, porque às vezes o motivo desse tamanho parece gigante, né? O marido, sei lá, falou um não, ou você pediu um favor, ele nem escutou e saiu do quarto, parece, gente, não me ama mais. Eu sei como são as coisas, eu sei. A lupa do porpério é assim, né? Aquela visão assim, uma coisinha pequena parece gigante. E os sentimentos ficam muito aflorados. Então, se você acha que você teve motivo, não, eu tô chorando porque ele fez isso comigo, ou porque o neném tá com muita cólica, não sei o que fazer. Chore pelo motivo, mas não ache que você é um ET, que você tá com um problema sério por causa disso. Não, isso é normal. Isso acontece. E acontece com as mães que têm mais filhos também. Então, normalize isso. Chore, respira, pense, reflita, bola pra frente, viva um dia de cada vez. Primeiro sentimento, então, insegurança. Próximo sentimento, medo. Medo de errar, medo do julgamento, medo de não ser a mãe perfeita. Vou te dizer, você não vai ser a mãe perfeita. Eu não sou a mãe perfeita e não existe mãe perfeita. Porque as mães perfeitas, na realidade, são as que não são mães. Ah, quando eu for mãe, isso não vai acontecer comigo. Não, 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 não. Meu filho não vai comer doce, meu filho não vai usar chupeta, meu filho não vai... Gente, quer pagar pra morder a língua é botar essas listas. Parece que tudo que você fala que seu filho nunca, aí vai... Deus fala assim, eu vou te dar um checklist. O que tinha tudo na listinha do nunca, vai colocar assim, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. A mãe perfeita é a mãe da teoria. A mãe da prática não é perfeita, a gente vai errar. Esse medo existe, é real, a gente vai conviver com ele. E ele tem que nos empurrar a aprender mais. Ele não pode nos paralisar. Então, se eu tenho medo de uma questão, eu preciso estudar sobre essa questão. Ver como que eu vou lidar com ela quando ela aparecer diante de mim. E, vai lá, então, não tô conseguindo um sono? Vou estudar sobre o sono. O que eu posso fazer? Vou pensar na minha rotina. O que ajuda isso? O bebê tá com cólica? O que eu posso fazer? Tem refluxo ou não tem? Vou procurar um profissional ou não? Enfim. Eu preciso estudar sobre as questões, refletir sobre as questões, para que o medo diminua. Mas ele existe, ele é real. Não menospreze, você não é um ET, você é apenas uma mãe. O sentimento também é um sentimento de vazio e solidão, que são coisas diferentes, mas eu acho que estão quase juntas ali. E é estranho a barriga vazia, é muito estranho. Parece às vezes que tem um bebê lá dentro ainda se mexendo, mas são só os órgãos voltando no lugar, mas dá essa sensação muito esquisita mesmo. E até uma tristezinha de não ter um bebezinho ali dentro. E ao mesmo tempo, que tem esse vazio físico, tem uma solidão de você pensar, nossa, tem questões que é só você mesmo. Que o marido, por mais que você fale, tipo puerpério mesmo. Se você vai falar com o marido, pode ser que ele entenda de maneira intelectual, tipo, estou entendendo o que você está falando, mas viver aquilo é você que está vivendo. Sua mãe já passou por aquilo, sua sogra já passou por aquilo, mas talvez nem lembram. A sua amiga teve, mas a sua amiga teve questões de forma diferente. Essa questão da solidão, de sentir assim, é você e você para decidir algumas questões, é real também. É real, ela acontece. E como lidar com isso? A experiência. A gente vai tendo experiências, a gente vai se sentindo segura, não tendo medo de errar. Se for questão de vida ou morte, é claro que você vai perguntar e pedir mais informações e buscar, né? Não vai, sei lá, outro dia eu vi umas histórias, às vezes a gente escuta umas histórias absurdas, né? De coisas que brotam na cabeça, a criança, o leite não tá funcionando, mistura isso com isso e dá pro bebê recém-nascido. Gente, tem coisa que a gente precisa ter, questão de responsabilidade. Mas algumas questões, tipo, vou dar banho no chuveiro, banho na banheira, banho no furô. Entenda, faça o teste, você vai ver que algumas questões... a fulaninha, a minha vizinha sempre quis assim e achava ótimo o bebê ficar super calmo, o meu não dá certo. É muito íntimo isso, você vai ter que ver se isso funciona pra você ou não. Enfim, se informe e entenda que realmente algumas questões da maternidade é você e você. E depende de você ir atrás pra que isso fique mais fácil e você lide de uma maneira mais leve. E o sentimento de leoa. É muito interessante isso, assim, porque ao mesmo tempo que você quer a ajuda das pessoas, quando as pessoas começam a dar muito palpite, faz isso, faz aquilo, a vontade que você quer fazer, é tipo, gente, para de falar, eu sei o que eu faço. Tipo, dentro tem uma insegurança imensa, um buraco gigante de não saber, eu não sei o que eu faço, não, eu sei o que eu faço, é assim, chega a ser cômico. E gente, eu passo por isso até nos últimos porpérios. Então, você vê assim que tem coisas que você precisa pesquisar, precisa procurar, aprenda a ouvir, fazer cara de paisagem e refletir sobre o que você ouviu. Porque tem coisas que às vezes você ouve e você acha que é uma crítica. Ah, nossa, minha mãe falou isso, minha sogra falou isso, minha vizinha, minha amiga, nanã, e você fica com raiva daquilo, mas depois você reflete e fala, bom, pensando bem, ou lá na frente você vai falar, nossa, se eu tivesse escutado. Então, assim, para pra ouvir, para pra fazer uma cara de paisagem se parecer que aquilo não interessa pra você, mas reflita sobre aquilo. Talvez pode ser que aquele palpite, aquele pitaco seja interessante, ou não. Então, lide com a sua insegurança e com esse sentimento de leoa, de daqui que o filho é meu, eu sei o que eu faço, fui eu que pari. Lide com essa questão de forma flexível. Existem realmente questões, eu entendo e eu acredito nessa intuição materna. Tem coisa que você parece que é um negócio meio instintivo mesmo. E os hormônios estão tão interligados entre o bebê e a mãe que, às vezes, só de colocar um neném no colo, uma febre passa, isso acontece. Só de... Na UTI, eu via muito isso. Às vezes o aparelho estava desregulado ali, da respiração, do coração, e você pega o neném, põe corpo a corpo e o coração volta. As enfermeiras me ensinaram a fazer respiração com o bebezinho no colo e eles conseguiam respirar no meu ritmo. Então, assim, gente, é uma coisa muito louca, assim. Então, às vezes, um problema que você pode resolver simplesmente por uma intuição materna, por um sentimento materno, por um feeling que brota ali na hora. Nossa, às vezes mesmo sem experiência, nossa, ele tá chorando muito, o que é? Será que é calor, gente? Nossa, pode ser calor. Você tira uma meinha, faz um negocinho diferente, pronto, o bebê dorme, se acalma. Isso acontece, isso é possível, isso é real. A intuição materna existe. Então, assim, não menospreze a sua intuição, mas não menospreze os pitacos de algumas pessoas. Então, isso também é legal, tem uma humildade. Não é porque a gente tem mais de um filho que a gente perde essa humildade, não. Eu vivo falando com a Luciana, quem ouviu os outros partos, os relatos de parto já sabe quem é a Luciana, né? A Luciana é a minha parteira de coração. E às vezes eu falo, ai, Lu, lá vai mais uma... eu mando o áudio pra ela.
Lá vai mais uma pergunta de mãe de primeira viagem, ela dá risada, porque eu falo que às vezes eu me sinto uma mãe de primeira viagem, porque tem questões que um filho passa que os outros não passaram. Então, por exemplo, com o Nathan, que foi meu terceiro filho, foi a primeira vez que eu cuidei de um umbigo. Eu não sabia cuidar de umbigo, porque na UTI as enfermeiras cuidaram do umbigo dos gêmeos. Então, tem questões que eu não sabia. Era o terceiro filho, como você não sabe? Eu trabalhei em creche, eu lidei com crianças, bebês muito tempo, mas eu nunca tinha cuidado de umbigo na minha vida. Então, assim, a gente aprende. Cada parto, cada filho vem ensinar alguma coisa, desde as pequenas coisas às grandes coisas. E o último sentimento que eu ia comentar aqui é sobre o amor. É muito louco isso, sabe? Eu vi alguns relatos e eu nunca parei pra refletir. Isso nunca foi uma questão pra mim, mas eu tô trazendo aqui porque às vezes alguma mãe vai passar, não foi o que eu passei, mas alguma mãe vai passar e como eu quero deixar esse vídeo completo, eu tô trazendo até coisas que eu não passei, mas que alguma mãe possa passar e eu quero facilitar a vida de vocês aqui. Eu vi um vídeo de uma médica, né, doutora Januse, conhecida, falando sobre esse amor que muitas vezes não brota, assim, esse amor à primeira vista, que a mãe leva uns dias pra sentir esse amor materno brotar. E eu fui refletindo, eu falei, gente, sabe, é uma questão que eu nem, não sei se o puerpério, se essa insegurança, se essas questões, a UTI e todas as coisas que eu passei, assim, engoliram esse pensamento, sabe? Eu não sei exatamente quando brotou esse sentimento com cada um, se foi primeiro dia, segundo dia, 10º dia, eu não sei, realmente, assim, é uma coisa que eu nunca parei pra refletir. Mas que algumas mães se martirizam porque olha pro neném e fala, meu Deus, nem parece meu. Que coisa esquisita. E depois se cobram por isso e se culpam por isso, por terem passado isso pela cabeça. E que isso é uma coisa até muito comum de acontecer. De não ter esse amor à primeira vista, esse sentimento, assim. Então, se acontecer com você, de você levar dias pra sentir essas borboletas no estômago, entenda que isso é possível. Isso me era uma coisa tão natural de que ia vir que não era uma preocupação pra mim. Então, não foi uma questão. Mas algumas mães parece que demora bastante. Então, calma. Calma, isso vai acontecer. Às vezes é um sorrisinho. Às vezes você pega num dedinho e você fica, gente, que perfeição. Meu Deus. Que perfeição. E eu vou dizer assim, só de pensar já me emociono, mas quando eu pari o Rafael, né, que foi um bebezinho meu que eu perdi, eu fiquei assim, analisando, sabe, cada pedacinho, e eu fiquei, gente, como é perfeito. E o amor brotou ali, sabe, esse agora refletindo sobre essa questão, eu fiquei apaixonada por aquela figurinha ali, tão pequenininha, né, aquela criaturinha ali tão pequena, porque ele tinha 18 semanas, ali na minha mão, e eu fiquei, gente, como é perfeito, como Deus é perfeito. Olha essa mãozinha, olha esse dedinho, o nariz, como é que pode? Então, assim, sabe, olhar o neném, olhar os detalhes do neném, gente, é uma coisa assim, é divino demais, é apaixonante, é uma coisa sobrenatural. Então, eu acho que se esse sentimento não brota logo de cara, pelas inúmeras preocupações, pela ansiedade, por às vezes, né, tem mulheres que sofrem muitas questões familiares, enfim, perde emprego, muitas questões que deixam a mulher tão assim, sabe, com foco em outros lugares, mas a hora que você para pra amamentar, trocar um nenenzinho e você olha ali e fala, meu Deus, saiu de mim. Gente, não tem como não se apaixonar. É uma coisa assim sobrenatural. Deus é muito perfeito. Você pensar que você só comeu, dormiu, andou, viveu e aquilo foi formado dentro de você. É um negocinho assim, que era nada, um espermatozoide, um óvulo, e de repente é uma vida que respira, sabe? Que, meu Deus, é apaixonante. Então, assim, isso vem, esse sentimento vem, e isso perpetua, assim, porque mesmo quando você tá irritado hoje com um filho, às vezes, que faz uma arte, a hora que você olha pra uma mãozinha, a hora que você olha pra um olharzinho, pra um sorrisinho, aquele sorrisinho de sapeca que fez uma arte, que quebrou alguma coisa, quebra o nosso coração, né? Mesmo a gente, às vezes, com raiva irritada, cansada e tudo isso, não tem como não quebrar. E por isso, às vezes, é tão assim. E eu vejo mães falando, né, que tiveram o primeiro filho e falam, gente, como eu vou me apaixonar pelo segundo? Eu nunca vou amar outra criança como essa. Gente, essa é outra questão que eu nunca parei pra pensar. Não sei porquê. Eu já tive gêmeos, então já veio 2 logo de cara. E eu via que eu conseguia amar os 2 na mesma proporção. Então isso nunca foi uma questão pra mim, mas é algo muito comum com muitas mães. Essa questão do amor, né? Como eu vou amar? Gente, é impossível não amar. O amor, ele não é dividido, ele é multiplicado. Então, a hora que você acha que você já amou demais, você descobre que tem mais amor aí. E parece que quanto mais criança vem, mais você aprende a valorizar, sabe? Até as coisas que você errou com o primeiro, que você faltou com paciência, quando vem o segundo, fala, né, que quando passa a gente vai ficando mais mole com os filhos. A gente era mais rígida, assim, com os primeiros. Porque parece que tudo fica mais leve, sabe? Fala, gente, eu me irritava com isso, mas, nossa, agora mesmo, tipo, eu não sofro com acordar durante a noite, mas com os gêmeos eram muito bonzinhos. Eu vou falar sobre sono, vou fazer um vídeo só sobre isso. Eles eram extremamente bonzinhos. E eu lembro que eu chorava nas vezes que eles choravam de cólica, desesperada, morrendo de sono. Eu fico olhando pra trás e fico, gente, eu era feliz e não sabia. E hoje eu consigo acordar muito mais e reclamar muito menos, porque eu consigo ter essa noção de proporção, de saber que passa, de que é normal, e entender o que eu posso fazer pra melhorar. Entende? A informação facilita a vida. Esse jogo de cintura a gente ganha com o tempo. Então, essa questão de amor, você vai se apaixonar por todos eles. Não tenha medo, não tenha medo. Quantos filhos você tenha, o amor ele não é dividido. Não existe amor dividido. O amor de filho, né? O amor de mãe com filho é multiplicado sempre. Outra questão bem profunda que eu queria falar, que foi algo que eu passei muito no pós-parto dos gêmeos, e foi até, acho que o ponto central que me levou à depressão pós-parto, essa primeira depressão que eu tive 2, foi a questão dessas facetas femininas. Eu não sei se eu sei nomear isso, eu não sei se é o melhor nome que eu inventei, mas eu vou explicar pra vocês entenderem. Quando a gente não é mãe, a gente se sente mulher, tá, beleza, eu sou uma mulher. Quando você casa, você já tem um certo conflito do tipo, eu sou dona de casa, muitas trabalham fora, eu sou profissional, eu sou esposa. Parece que esse jogo de cintura é algo que a gente vai lidando com o tempo e aprendendo com o tempo. Mas quando vem a maternidade, parece que você entra num buraco, assim, como se você já não soubesse quem você é. Eu vi um relato de uma mãe esses dias,
E ela tava chorando, assim, mãe de primeira viagem, né, com um bebezinho pequeno, e ela chorando, e ela falando, eu não sei, eu não acho minha identidade mais, eu não sei quem eu sou. E na hora eu me emocionei, assim, com ela, sabe? Porque eu senti exatamente aquilo que eu sentia como mãe, né, puérpera pela primeira vez. Eu falei, gente, é exatamente isso, sabe? Eu até salvei o vídeo dela e falei, gente, é isso, é esse o sentimento. A gente fica sem chão, a gente fica sem saber quem a gente é. A gente não sabe, parece que a gente tem que, como se a gente tivesse que trocar de personagem. Agora eu sou mulher, agora eu sou mãe, agora eu sou dona de casa, agora... Aí, tipo assim, se eu tô lavando uma louça, eu tô com um peso na consciência porque eu não tô dando atenção pro meu bebê. Se eu tô dando atenção pro meu bebê, eu fico pensando, nossa, quantos dias faz que eu não dou atenção pro meu marido? Se eu tô dando atenção pro meu marido, eu fico, nossa, tipo, eu sou a pior mãe do mundo. É muito difícil esse começo, ter esse jogo de cintura. E se você não tem, fica tudo muito mais complicado. Entenda que a gente não é uma pessoa com várias facetas. Isso não existe. Nós somos uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira. E todas as nossas questões, elas vão permear por toda a fase que a gente vai estar na vida. Eu tô fazendo um bolo, ali eu tô sendo uma dona de casa, mas ali eu também tô sendo mãe. Então, não tem uma separação. Se eu tô tomando um banho demorado, poxa, o banho demorado, tudo bem, parece que beneficia só a mim. Mas não é verdade. Quando eu tô tomando um banho demorado e eu tô ficando relaxada, eu vou ser uma mãe melhor. Eu vou ser uma esposa mais cheirosa. Então, assim, entenda que não tem separação. Nós não somos seres, como fala, picotados. A gente não tem um pedaço da gente que é mãe, um pedaço da gente que é esposa, um pedaço da gente que é profissional. Não existe isso. E como é difícil para as mães lidarem com essa questão. Quando acaba, as mães que têm que voltar para trabalhar, eu fico pensando assim, gente, eu lembro que eu passei como foi difícil voltar a trabalhar. Largar eles em casa, virar as costas. Eu me senti a pior mãe do universo, porque eu achava que eu deixei de ser mãe por algumas horas do meu dia virar professora, ser professora. E isso não é real. Eu estava fazendo aquilo por eles também. Eu precisava fazer aquilo. Naquela situação, naquela questão que a gente estava vivendo, questões financeiras, enfim, eu precisava ter aquele trabalho. E até questões psicológicas, porque vou falar quando eu tiver depressão pós-parto, né, no vídeo que eu vou falar sobre isso. O meu trabalho foi crucial para essa questão. Eu precisei voltar para o trabalho, principalmente para não me afundar na depressão. Então, eu estava indo para o trabalho, não com a minha faceta Suzana profissional e não estou mais esposa, não. Eu estava indo para o meu trabalho e, no final das contas, aquilo me salvou a minha maternidade, salvou meu casamento, porque eu estava me tornando uma pessoa melhor nessa questão. Então, todas as dificuldades que a gente está passando, não tem como a gente se dividir. Eu nunca vou pensar como uma profissional e agora eu vou pensar como uma mãe, agora eu vou pensar como uma esposa. Gente, a gente não é dividido. Então, essa questão é complicada, é complicada. Leva um tempo para cair a ficha, leva um tempo. Comigo, eu passei isso uma vez, que foi depois dos gêmeos. Nos outros puerpérios, eu já tinha entendido essa questão, e não foi mais uma questão pra mim. Então, assim, parece que eu já tinha lidado bem. Não sei se todas as mulheres passam por isso mais vezes, se algumas mulheres passam por isso mais vezes, ou se realmente é o primeiro parto, né, o primeiro puerpério, que essa questão é mais complexa. Mas existe. O primeiro puerpério, acho que toda mãe passa por isso. E muitas não conseguem superar simplesmente porque não param pra refletir. Eu não sou dividida, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa inteira. Eu tenho que aprender a lidar com essas questões de maneira completa. Se eu estou com o meu marido, poxa, gente, o casal, ele é a base familiar. Se o casal está bem, as crianças, isso daí, existe pesquisa sobre isso. As crianças que crescem num lar em que o pai e a mãe se amam e são fortes, né, a relação é forte entre os dois, as crianças têm muito menos problemas emocionais, muito menos insegurança, têm sono melhor, comem melhor. Então, gente, se a gente tá desfrutando ali do nosso casamento, a gente não tá deixando de ser uma mãe melhor. Pelo contrário, a gente tá sendo uma mãe melhor. Se eu tô ali na academia, tô cuidando do meu corpo, falando, gente, não é porque os meus filhos ficaram ali com a avó, a tia, ou até o pai, por meia hora, e quando eu tô fazendo exercício, que eu tô deixando de ser tô sendo uma péssima mãe. Não, se eu estiver saudável, eu vou cuidar do meu filho mais saudável. Entende? Tudo tá interligado. Pense isso como uma forma de estar as coisas interligadas. Poxa, eu deixei de lavar a louça, de lavar o banheiro essa semana, porque eu tô ali puérpera, acabei de ter um neném, não consegui. Gente, você não vai deixar de ser uma dona de casa pior por isso. Não, o seu foco ali é o bebê. Quando você precisar lavar o banheiro, não se sinta uma péssima mãe, você também tá fazendo aquilo pra uma casa melhor. Não existe, eu quero fazer um vídeo também sobre isso. Não existe equilíbrio na maternidade. E essa questão é muito legal a gente discutir. A gente precisa entender que tem hora que a gente dá prioridade mesmo pra uma questão. Tem hora que a gente dá prioridade pra outra, mas isso não quer dizer que a gente deixou tudo abandonado, não. Um pratinho roda aqui, deixa ele meio capengando, corre com o outro ali. E assim a gente vai tendo esse jogo de cintura. Somos pessoas íntegras, falando nessa questão da casa. Gente, a casa fica um caos mesmo. Se você não tem empregada doméstica, se você não tem uma pessoa pra te ajudar, mãe, sogra, tia, qualquer pessoa que tá ali fazendo o dia a dia da casa, a casa vai ficar um caos mesmo na primeira semana. É natural. Tenha uma meta de cada vez. Muitas vezes a pia vai dormir imensa. Muitas vezes você vai ter que usar um descartável, vai ter que comprar uma comida fora se você não se programou por puerpério. É possível você fazer comidas congeladas, é possível você programar seu puerpério para que ele seja mais leve nessa questão, mas às vezes você não tem esse jogo de cintura, não passou por outros puerpérios, não teve experiência, e acaba que a hora que você se depara com ele, você não tem comida, não tem quem te ajude, o banheiro tá sujo. É desesperador, mas normalize o caos nos primeiros dias. É normal. É normal, é caótico pra todo mundo. Olha, o primeiro mês do bebê você só sobrevive. Os outros 2 meses você aprende a viver, digamos assim. Antes é só sobreviver. Tipo, se eu estiver respirando, tá tudo bem. Quase isso. E os outros 2 meses é difícil também. Mas eu fico assim, pra mim, os 3 primeiros meses eu, tipo, desligo minha cabeça. Eu não me cobro. Eu faço o que tá dentro do meu alcance. Vai ter dia que você vai ver a pia lá e vai dar uma vontade de chorar, afinal você tá no puerpério. Ai, meu Deus, ai tal. Aí eu lembro que é o puerpério, eu dou risada. Ah, é só uma louça. Ninguém vai morrer por causa de uma louça suja. Calma, respira. Bola pra frente. Amanhã a gente lava ou pede pra alguém pra lavar.
delega o que dá pra delegar. A gente tem muito isso de se achar super mulher, super mãe, eu tenho que fazer, nossa, o chão tá horrível. Pede ajuda, gente, pede ajuda. Eu sei que tem muita gente, eu sou uma dessas pessoas que tem dificuldade de pedir ajuda, mas se tá muito difícil pra você, peça ajuda. Ou se você não quer pedir ajuda, releve, não limpe o chão hoje, não limpe amanhã. Vai estar difícil, tá com dor. Faz parte do começo, faz parte. Os 3 primeiros meses, pra mim, sabe, eu dou um pause, assim, nessa minha cobrança. Pra quem sabe, quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu tenho minha rotina e tal. E eu tenho a rotina específica, né, que eu gosto de fazer, assim, mais profunda, e eu tenho a minha rotina diária, corriqueira. Então, assim, às vezes, nos 3 primeiros dias, nos 3 primeiros meses, nem a corriqueira do dia a dia, de tirar o lixo, lavar a louça, arrumar a cama, a gente consegue fazer. E tudo bem, tá tudo bem. Não vai, o mundo não vai acabar por causa disso. Se você entender que isso é natural, que isso acontece com todas as mães, ok. Tem mães, eu mesma, passei por vários tipos de puerpério. Desde o puerpério que eu não conseguia fazer nada, até o puerpério que eu conseguia fazer tudo. Até o que eu não podia, eu queria fazer. Então, tá, existem fases da nossa vida, existem tipos de mulheres, tipos de parto. Parto mais complicado, que você teve uma complicação. Existe bebê, existem bebês que têm mais cólica. Gente, a gente tem que entender que não existe como fala, receita de bolo. Não existe algo que é pra todo mundo vai ser assim. Não existe. Então, normaliza o caos. Ele vai acontecer, mas ele passa. Se você falar sobre outras questões. No meu terceiro parto, pra quem acompanha... Terceiro parto não, terceiro filho, mas segundo parto. Quem acompanhou viu que eu tive uma laceração profunda, fiquei de cama, foi muito complicado. Enfim, aprendi algumas questões aí nessa situação. As situações difíceis trazem muita experiência pra gente. E essa foi um parto que me trouxe... Um pós-parto que me trouxe muitas experiências. Então, o que eu queria trazer aqui? Eu senti muita fraqueza no meu assoalho pélvico, e eu falei isso pra vocês. E é até bem comum, não vou dizer que é normal, porque eu não acho que seja normal, mas é bem comum você ter até incontinência urinária nos primeiros dias pós-parto. Eu não senti isso na cesárea, não sei se é possível sentir isso na cesárea, não sei se tem alguma influência, alguma coisa possível de acontecer, mas no parto normal eu senti, até porque lá tá tudo muito sensível, e você fica até psicologicamente com medo de contrair demais, sei lá, parece que vai machucar, tá tudo muito sensível. E no parto do Natan, eu fiquei tão machucada que eu não tinha nem consciência dos músculos lá, tava tudo meio confuso na minha cabeça. Então, isso foi bem, bem chato, sabe? E uma dica que eu queria deixar aqui pra vocês, que não é nada legal, mas vai entrando aí nas questões íntimas que eu tô aqui disposta a abrir pra vocês. Gente, não se iluda de achar que absorvente noturno, coisa assim, vai funcionar nos primeiros dias pós-parto. Não funciona. Não é nada sexy, nada bonito, mas vai atrás daquela fralda... fralda pra isso mesmo. Ah, eu ia até separar o pacote aqui. Depois eu acho uma foto e boto uma foto aqui. Mas enfim, vou tirar uma foto e vou botar a foto aí pra vocês verem. A marca que eu usei, enfim. É muito confortável, é muito tranquilo. É feio que dói, sim, é horrível. Mas o conforto, gente, paga qualquer feiura. É muito melhor. Então, assim, você vai sangrar. Tem mulheres que sangram mais, tem mulheres que sangram menos. Quando o bebê mama mais, eu tenho a impressão que sangra mais nos primeiros dias e depois melhora. O último, né, do meu aborto, eu falei sobre isso, que eu sangrei muito, foi muito mais difícil. Mas geralmente eu uso, assim, nos 3 primeiros dias só e depois aí dá pra usar o absorvente. Tem alguns pós-partos que eu cheguei a usar um pouco mais, um pacote, enfim. Mas nunca chegou a muito mais que isso. Então varia muito, mas é muito mais confortável, muito mais tranquilo, você se sente muito mais segura. E esses escapes que acontecem no começo, você fica muito mais tranquila também. Nada escapa pra lugar nenhum. É bonito, gente? Não é bonito, é horrível. Mas aprenda a lidar com humor nessas questões ruins, sabe? Eu até, da última vez que eu fui, né, que eu ainda tava grávida, tava me preparando, né, pro parto, e aí eu fui comprar, porque tinha acabado, eu fui comprar a fralda na farmácia, aí o Samuel tava me zoando, né, você quer que eu vá comprar sua fralda ou você tá com coragem de comprar? Eu falei, nossa, é muito estranho, na fila, assim, você na fila segurando aquele pacote, é meio constrangedor. Mas enfim, gente, são questões que a gente passa, não é nada sexy, nada bonito, mas é super funcional, e fica a dica pra você. Não fuja desse mico. Compre sua fralda, sua calcinha fralda, use e você será feliz. Ah, e outra coisa, eu comecei falando sobre o assoalho pélvico e esse é um ponto que eu quero falar aqui. Pesquise sobre exercício Kegel. Procure sobre fortalecimento do assoalho pélvico. Você pode fazer isso durante a gestação, que ajuda muito. Você pode fazer isso pós-gestação e até mulheres que nem estão grávidas. As mulheres mais idosas, mulheres que querem prevenir, né? Enfim, de ter perda de xixi futuramente. Gente, é tão importante. Esse fortalecimento pélvico é muito importante. E outra coisa que eu quero dizer, que já é contraindicada por muitos médicos, mas infelizmente muita gente teima em usar, é a tal da cinta modeladora. Tem duas coisas diferentes, tá? Eu entendo que a gente fica com a barriga flácida no começo, porque o bebê acabou de sair, os órgãos estão todos fora do lugar, leva um tempo pra aquilo voltar ao normal. E a gente se sente meio inseguro, é estranho. Você quer alguma coisa que aperte, que se segure. Mas aí, eu aconselho aquelas que parecem meia, sabe? Assim, mais larguinha. Compre um número confortável. Não é, gente, pra você ficar com cinturinha de pilão. Não é hora de você se preocupar com isso. É só pra você se sentir segura. Então, compre um tamanho confortável. Não é o tamanho menor pra você ficar apertada e ir pra festa e falar, nossa, teve filho há uma semana e já tá com essa cintura. Não é pra isso, tá bom? Então, eu acho que essas, mais de meinha, assim, sabe? Ou aquelas blusinhas até. Sabe aquelas blusinhas, como fala? Segunda pele por baixo? Que já são mais firminhas, que pressionam um pouquinho. Já ajudam muito. Eu uso muito aquelas blusinhas também no pós-parto. Porque até pra amamentar, né? Se eu tô em algum lugar público, sei lá, eu posso levantar, por baixo eu tô contra a blusa, enfim, facilita. Não me sinto assim exposta. Então é uma coisa que também me ajuda na amamentação. Mas me ajuda pra isso também, pra eu sentir, assim, que tem alguma coisa presa, mas ao mesmo tempo, não é aquela cinta modeladora que você vai prender os ganchinhos e ficar com aquele ferro aqui do lado, aquela coisa assim. Porque isso faz muito mal. Pensa, o seu útero, ele tá voltando ao normal. Os seus órgãos estão voltando ao lugar. Se você pressiona... Imagina uma bexiga. Tô com a bexiguinha cheia. Se eu apertar a bexiga aqui, ela vai encher aqui.
Se você aperta o seu abdômen, você está pressionando e sobrecarregando o seu útero, a sua bexiga. E sabe o que vai ter isso lá na frente? É aquelas histórias que a gente escuta, né? Da barriga, como é que é? Bexiga baixa. Essas histórias aí, né? Que não funciona mais e que a mulher perdeu a função ali, né? Nas partes íntimas. Fica com perda de xixi, essas coisas todas. Por quê? Porque muitas mulheres antigamente tinham muitas preocupações com isso. Usavam roupas apertadas mesmo, pra manter essa compostura mesmo no pós-parto, logo depois do pós-parto. E acabavam sofrendo isso depois. Às vezes não aparece na hora, mas vai vindo um filho, outro filho, outro filho, a idade vai chegando, vai ficando tudo mais difícil, mais flácido, né? A gente não é eterno, nossos órgãos não são eternos, nossos músculos não são eternos. Se a gente não fortalece, não faz exercício de fortalecimento pélvico e ainda pressiona, combinação péssima. Então, fique esperto. Não caia nessa de querer ter cinturinha de pilão com mês pós-parto, tá? Deixa isso daí pras atrizes, pras influencers, tá? Nós aqui somos meros mortais, meras mortais, e a gente vai fechar a boca, fazer exercício. A gente é assim mesmo, um dia de cada vez e as coisas vão entrando no eixo devagar. E outra coisa, tá com medo de ter flacidez, de ficar com a barriga assim, barriga assado. Gente, tem questões genéticas, eu sei que tem pessoas que se cuidam muito, tem muitos problemas, né, nessa questão de estria, flacidez, não sei o quê. E outras pessoas que não se cuidam nada e não tem. Então, eu acho que a questão genética conta muito. Então, tem a questão aí de sorte, digamos assim, de você ter uma boa genética. Mas tem a questão também que você pode dar uma driblada. Eu não tive estria até hoje. Não gosto nem de falar essas coisas, porque a gente fala assim, cospe pra cima, cai na testa, né? Eu ainda tô grávida, então a gente não sabe o dia de amanhã. Mas até hoje eu não tive nenhuma estria na barriga. E não fiquei também flácida, assim. A barriga não ficou, tipo, a hora que volta, que eu emagreço, fica normal. Por enquanto tá tranquilo, né? Desde o último pós-parto, voltou ao normal. Só que uma coisa que eu sei, que ajuda muito, eu bebo muita água. E eu sinto que se eu corto o açúcar, a minha pele fica muito mais rígida, muito mais durinha. Então, tá com medo de ficar flácido, de ficar, sabe, com as pelancas aí? Cuida do que tá no seu alcance. Se tiver algum creme, eu não sou dessa, sabe? Eu sou do básico do básico. Eu uso óleo de coco da cabeça aos pés, esse é o meu hidratante, eu gosto disso, eu sou básica mesmo. Passo muito hidratante, não. Muito óleo de coco na barriga, é o que eu passo durante a gestação, passo muito mesmo, de um lado do outro, em cima e embaixo, enfim. E é o que tem me ajudado. E muita água e diminuir açúcar. Açúcar conta muito. Fica aí um mês sem açúcar pra ver se a sua pele não fica mais rígida. Você já não se sente tudo assim, um pouquinho melhor. Faz muita diferença. Aqui é outro tópico que eu separei, que eu vou falar rapidamente, porque eu quero falar muito mais sobre ele quando eu falar sobre a amamentação. Mas é a apojadura. A apojadura é algo bom também para você parar, pesquisar e entender. O que é a apojadura? É a descida do leite. Diferente do que muitos imaginam, o leite não vem assim com o bebê vem e o leite esguicha. Não é assim. A gente tem primeiro o colostro, que é amarelo bem forte, assim, que é basicamente uma gordura cheia de anticorpos. Eu posso dizer que é um leite, mas ele tem um nome diferente, né? O colostro, mas enfim. É ali o que o bebê vai mamar, aparentemente tá ali no peito, mamando, parece que ele tá se amamentando do leite. Mas geralmente o leite mesmo, de verdade, leva uns dias pra descer, até uns 3 dias. Às vezes até um pouco mais. E quando ele desce, gente, é assustador. Parece que se você dormiu e fizeram uma cirurgia de silicone em você durante a madrugada e a hora que você acorda, você está toda siliconada. É um negócio assustador. Eu não sei se toda mulher passa por isso, mas, tipo, eu assusto. E se você não sabe lidar com a apojadura, você pode ter candidíase, pode ter, mastite, febre, um monte de coisa. Então eu vou te explicar mais especificamente na amamentação, mas eu quero falar alguma coisa aqui só pra não passar em branco essas questões, né? Saber que a pega do bebê é muito importante. E quando desce a apojadura, o peito fica tão cheio que ele não consegue pegar direito. Então se você, o peito tá cheio, nossa, desceu leite, vou botar o bebê, ele vai ficar todo feliz. Pelo contrário, é tanto leite que ele pode engasgar, que ele pode não conseguir pegar e te machucar inteira, e rachar o peito, e machucar, e depois você não vai conseguir amamentar na próxima vez naquele mesmo peito machucado, e aí sangra, vira um auê se você não souber lidar. Então a massagem é extremamente importante. Desceu a apojadura, não vá tentar botar o bebê com a boca com aquele peito cheio. Toda vez que seu peito estiver muito cheio, você precisa esvaziar. Dá dó, gente, dá dó. Aqui em casa eu nem gostava de desperdiçar. O que eu fazia? Fazia massagem, botava um copinho embaixo e os outros bebiam, porque os meninos sempre gostaram. Que é docinho e o começo, né? O primeiro leite, ele é bem aguadinho. E aí ele fica docinho, enfim. E aí porque tem os estágios do leite, né? E o primeiro ele sai aguadinho e o último que é o mais gorduroso, mais denso. Então esse primeiro leitinho, assim, que sai, os guichinhos mesmo é mais aguadinho, mais aguinha com açúcar, assim, tem gostinho mais... eu não sei explicar, parece um Yakult. Mas eu não sei. Eu também acho que deve mudar de sabor. Diz que o que a gente come, como a gente se alimenta, muda também. Até o humor diz que muda. A cor do leite é diferente, descobri isso lá na UTI. Mas eu vou falar tudo isso no outro vídeo sobre amamentação, que eu quero fazer um vídeo bem completo. Gente, minha memória encheu. Algumas crianças acordaram aqui, estão aqui do lado. Então pode ser que vocês escutem algum barulhinho. E eu até perdi o fio da meada, mas eu lembro que eu tava falando da apojadura. E lembro que eu tava falando também sobre a massagem. É preciso fazer a massagem para que o bebê consiga pegar e mamar direito, para não te machucar, para que você não tenha febre, não tenha mastite. É normal a mama ficar quente, então estado febril é normal ficar, mas febre de verdade não é normal. Então 37 meses, falar que entra também no puerpério é o cabelo. O cabelo ele começa a cair. Algumas mulheres um pouco antes, algumas mulheres um pouco depois. Ali, na parte fisiológica, o puerpério já acabou. Mas na parte emocional, às vezes não. Às vezes você já tá fragilizada, seu corpo não voltou ao normal, né? Você ali tá com as questões assim, ainda começa a cair cabelo e fala, meu Deus, eu vou ficar careca. Além de tudo, de eu me sentir assim, assado, com a olheira, a barriga assim, eu ainda tô ficando careca. Calma, você não tá ficando careca. Durante a gestação, a gente perde muito menos cabelo. Quase que nada cai. Então, depois da gestação, tudo aquilo que for acumulado, o corpo vai fazer uma limpeza. Então, por mais que seja assustador, a tendência é sair. É claro que isso é dentro da normalidade. Algumas mulheres podem realmente ter uma queda hormonal mais brusca e ter que fazer algum tipo de reposição, mas aí é algo que precisa pesquisar um profissional para resolver essa questão, que é uma questão mais específica. Agora, lidando em situações normais, o tanto de cabelo que cai, por mais que seja assustador,
é realmente o acúmulo que a gente teve de cabelo durante esses meses. Então não é algo que a gente precisa se desesperar. Se você tiver dúvida, pegue ali um dia que você lavou a cabeça, junte tudo aquilo, né, e mostre para um profissional, ou procure na internet, de alguma forma que você se sinta segura se aquela quantidade é uma quantidade ok ou não. E também tem que pensar que se o cabelo for curtinho e o cabelo for comprido, vai aparecer muito mais. Então tenha isso em mente, né, que vai parecer a quantidade do meu cabelo como é comprido, ele é fininho e às vezes nem cai tanto, mas dá a impressão que caiu um monte só porque um fio emboladinho já parece grande coisa, né? Então pense nisso também. A textura do seu cabelo, a quantidade do seu cabelo e pesquise pra entender essa quantidade segura. Ah, e algumas mães têm aquilo, gente, eu não consigo escovar o dente, não consigo comer. Ok, tá? E você aqui, altruísta e empática de que realmente, assim, no começo é difícil a gente entender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, a gente se sente um pouco culpada de fazer algumas coisas. Mas, gente, não é impossível tomar um banho. Eu não tô dizendo aquele banho revigorante na banheira com champanhe, não, tá? Tô dizendo um banho digno de você entrar, tomar banho sem ensaboar, enxaguar e sair. Um banho rápido. É possível você ter um banho digno, é possível você lavar a cabeça, é possível você sentar e almoçar, é possível você fazer um xixi. O bebê não vai morrer se você deixar ele com alguém por 2 minutos. Então, o que eu fazia, que eu faço até hoje, quando eu tenho essa necessidade, né? Se eu tô sozinha com os meninos, e já aconteceu de eu estar sozinha com 5, por exemplo. E o último, né, o Josué, tava com dias. Aconteceu isso. Então, o que eu fazia? Eu preparava antes. Então, assim, troquei a fralda, amamentei, me preparei. Sei, ali tenho certeza de que ele tá com a barriguinha cheia, a fralda limpa, as questões triviais estão ok. Aí eu levava, punha no bebezinho conforto, pode ser no carrinho, não sei, do jeito que você se sente seguro, eu levava pro banheiro. Então, assim, eu tava tomando banho ali de olho no neném. Então, qualquer engasgo, qualquer tossinha, qualquer coisa, eu estava olhando pra ele, vendo ele ali, o que me deixava tranquila, e isso deixava eu tomar banho tranquila. Então, eu tava ali. Então, se eu estivesse sozinha, eu fazia isso. Se eu não estivesse sozinha, eu deixava com alguém, né, com a minha mãe, sei lá, com a minha sogra, com o meu marido, com alguém que tava ali me ajudando, e ia tomar meu banho. Ah, o bebê começou a chorar. Gente, bebês choram. Isso é algo que é difícil a gente falar, mas eu tenho uma mãe que acompanha na internet, ela fala, cachorros latem e bebês choram. Mas, às vezes é um calor, um frio, um punzinho que ele quer soltar. Um resmungo, né? Às vezes a gente também aumenta demais. Nossa, ele chorou o dia inteiro. E às vezes nem é um choro, às vezes ele tá com cólica, é uma reclamação. Então, assim, existem questões que vai fazer o bebê chorar porque ele não tem a comunicação desenvolvida, então ele chora. Mas isso não pode te impedir de comer. Lembre-se, você está bem alimentada, você vai ser uma mãe melhor. Se o bebê começar a chorar, ele não vai morrer de chorar um minuto. Se ele tá seguro, se ele tá com alguém seguro, se você tá olhando pro bebê, faça o seu xixi, termine de mastigar, sabe? Dá pra fazer as coisas. Se o bebê tá com muita cólica, ponha no sling, deixa ele ali acolhido e vai almoçar. Não deixe de fazer o que é trivial, o que é básico para um ser humano por causa do neném. Aprenda a ter esse jogo de cintura, cuidar do seu neném e ao mesmo tempo se cuidar. Se cuidar ajuda a ser uma mãe melhor. Pense nisso, tá? Faz muito sentido. E você precisa disso. Outra coisa, beba água. A desidratação, ela também causa depressão, ansiedade. A gente tem alterações hormonais por falta de água, então presta atenção. O sono já tá complicado. Vai ficar com falta d'água? Quando a gente amamenta, a gente já tá perdendo muito líquido. Então, a gente precisa tomar muita água, mais do que aqueles 2 litros que as pessoas falam que é normal. Não, a gente precisa tomar o dobro disso. Tanto na gestação é importante tomar muita água, quanto pós-gestação, nesse puerpério. Beba muita água. Ah, e também por causa do calor excessivo, é normal a gente sentir um cheirinho desagradável a mais. Então, você vai precisar de mais de um banho no dia. Além do peito que enche, fica aquele cheiro de leite, também o suor, tá? A gente transpira mais, o CC fica mais forte. Então, é bom você usar aí um bom desodorante e que você tome mais de um banho por dia. É claro que eu comentei agora há pouco, tem a comida congelada. Se você conseguir se preparar pro puerpério, gente, isso é fenomenal, ajuda muito. Então, quando você tá ali com suas 30 e poucas semanas, se você tem um espacinho no freezer, cozinha dobrado, come o do dia e a outra parte você congela. Então você não vai cozinhar mais, assim, perder mais tempo. Eu tô cozinhando a mesma coisa, mas, sabe, pelo menos a mistura, porque feijão congelado é fácil, muita gente já faz. Arroz, eu não gosto de arroz congelado, mas arroz é uma coisa prática de fazer. Agora, a mistura é mais complicada, então o que dá pra você congelar, procure pratos que dê pra congelar. Ou frango, por exemplo, frango, quem come frango, quem gosta de frango, dá pra fazer frango desfiado, frango a molho, frango frito, cozido, enfim. Aí você pega uma carne moída, eu faço hambúrguer, eu faço almôndega. Pense, usa criatividade. Quero falar sobre cozinha otimizada aqui no canal também, que facilita muito a vida das mamães. Mas se puder, congele comida com antecedência, vai facilitar seu puerpério. E agora eu quero falar sobre umas questões mais profundas, mas temos crianças por aqui, então eu vou deixar pra gravar esse vídeo depois, talvez à noite, na hora que vocês forem dormir. Ou, bom, eu também vou falar a questão sobre o pai. O pai é uma questão que pouco se fala e que muito precisava se falar. Por quê? Porque o homem também sofre mudanças, ele já não é mais só um homem, agora ele é pai. E muitos levam um tempo pra cair essa ficha. Isso tem muito a ver com a relação que ele teve com o próprio pai, com a relação que ele teve com a mãe, com os irmãos. Então a história de vida, né, do marido que você escolheu pra casar, tem muito a influenciar positivamente ou negativamente nessa questão do puerpério. E é importante, se você tiver esse tempo, se você ainda estiver grávida, que vocês estudem sobre isso juntos, tenham tempo pra conversar sobre isso, pra que ele entenda o que é o baby blues, pra que ele entenda essa oscilação hormonal, pra que ele entenda essa oscilação de humor, porque você vai ter horas que vai estar chorando, e aí ele vai ficar preocupado, o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Não, calma, é hormonal. Ou às vezes você vai realmente estar chorando por uma necessidade, por um cansaço, e ele pode ajudar a segurar um neném pra você ir lá tomar um banho um pouquinho mais demorado. Então questões assim precisam ser ditas. Os homens, eles não têm bola de cristal. Nós mulheres temos o defeito de desejar que os homens tenham bola de cristal e que descubram tudo que tá dentro da nossa cabeça sem que a gente verbalize. E mesmo a gente verbalizando, nessa fase do puerpério, muitas vezes a gente não sabe como verbalizar. Primeiro porque a gente não sabe se expressar, não sabe realmente explicar o que a gente tá sentindo. E segundo que às vezes a gente tá tão irritada, tão sensível, tão chorona, que às vezes a gente fala atropelado e o que era pra ser uma conversa tranquila acaba virando uma discussão. Então isso é muito sério. Se o homem sabe dessa situação,
fica muito mais fácil. Graças a Deus, nossa, eu agradeço muito ao Senhor, porque Deus colocou, né, no caminho do Samuel esse irmão que conversou com ele antes de eu saber dessas questões. Então foi ele que me apresentou isso. No tempo que eu estava na UTI, que eu não tinha cabeça pra pensar sobre isso, ele já tinha lido sobre o assunto e visto alguns vídeos. Mas eu sei que tem homens que nunca ouviram falar isso e não vai ter alguém pra chegar e falar. Então se você teve a oportunidade de chegar a esse vídeo e poder chegar ao seu marido e conversar sobre esse assunto, ou então, se você tem um irmão, né, e a sua cunhada acabou de ter um filho, converse com seu irmão, alguém que você possa ajudar da sua família, do seu ambiente familiar, ou de algum amigo. Às vezes, aconselhar o seu marido, nossa, fulana teve filho, será que não é bom ter essa conversa com o marido dela, né, de algumas questões muito íntimas entre homens, que às vezes vai ser muito difícil um homem abrir pra outra pessoa ou pra um grupo, mas às vezes entre dois amigos eles conseguem conversar e se entender. Então, se você tiver essa oportunidade, facilita muito, porque o homem ele também passa por mudanças. É questão financeira, que realmente é algo que pega pro masculino e às vezes causa uma insegurança, nossa, mais uma boca, como é que eu vou administrar aquela coisa? A responsabilidade de ser pai, se ele não teve um pai presente, ele vai ter uma lacuna gigante do que fazer, do que é ser um pai. Isso traz uma insegurança também. Aquele sentimento de insegurança materno que a gente passa, que influencia muito da nossa relação com as nossas mães e como a gente passou essa situação, também causa no homem também, dependendo de como ele teve essa relação com o pai. Se foi um pai presente, se foi um pai ausente, tudo isso tem influência. E eu já ouvi falar de depressão pós-parto masculina. Então, assim, é claro que a gente às vezes fala assim, não vem com essa, eles são folgados mesmo. Existem sim homens folgados, existem sim homens que não estão nem aí, é claro, né? Eu não tô falando dessas questões, eu tô falando de pessoas normais que, né, escolheram aí uma pessoa com quem ama pra casar e são parceiros, mas às vezes estão desconectados, não sabem o que tá acontecendo. E eu vou contar isso em outros vídeos, mas eu e o Samuel, a gente passou um ano desconectado simplesmente por falta de comunicação, porque a gente não conseguiu se entender depois que os meninos vieram, os gêmeos. E foi um ano muito difícil, que aí a minha depressão, eu não sabia lidar com isso, eu nem sabia que eu tava com depressão, foi uma confusão. Então, se o homem tem essa base, fica muito mais fácil de lidar. Quanto mais ferramentas ele tem, quanto mais ele conhece sobre o assunto, mais fácil fica de lidar sobre essa questão. E se eles estão mais inteirados, a gente se sente mais segura, mais acolhida, e tudo fica muito mais tranquilo. Hoje eu vejo, assim, nesses últimos puerpérios, quando eu tô chorosa, o Samuel vem, descontrai, conta uma piada, ou faz alguma coisa, ou a gente vai passear pra algum lugar diferente, ele não fica perguntando, ele muda o foco, porque ele sabe que não adianta perguntar. Às vezes não tem explicação. Então, né, ele lida do jeito que ele descobriu e me ajuda, porque eu sei que de alguma forma ele tá ajudando do jeito dele. Então, se os dois vão se entendendo, facilita muito passar por esse período que é muito pesado pros dois. Muito mais pra mulher, por causa da privação de sono, seio rachando e todas as coisas, mas pro homem também. A gente não pode menosprezar essa situação. E lá vai mais um assunto delicado, né? Abstinência sexual masculina. É difícil, né? Se pra gente é difícil, quando a gente tá em situações normais, a gente vê que a gente fica mais irritada. Cada uma tem o seu jeito aí de expressar, mais chorona, se sentindo abandonado, pouco amada, enfim, desvalorizada. Cada uma tem uma forma de expressar. Quando a gente tá nessa abstinência, a gente vê que pro homem é algo que pega muito mais, por questões hormonais básicas mesmo. E por mais que eles sejam muito compreensivos e muito amorosos, entendam toda a situação, é um período complicado pra eles, fisicamente e na parte hormonal também. Então, eles ficam mais irritados com a abstinência sexual. E a gente não pode desconsiderar isso. E às vezes uma patada que a gente leva, uma coisa assim, uma resposta atravessada, ou às vezes uma não resposta, ou às vezes porque você se sentiu indiferente em alguma situação, uma data comemorativa no meio desse emaranhado todo de situações que passou desapercebido. Essas questões que às vezes nos deixam profundamente chateados, às vezes pra eles parece que tá sendo indiferente. Não é questão de ser indiferente, é questão de saber lidar com isso. É difícil pra gente lidar com as questões hormonais, mas é difícil pra eles também. Eles estão passando por um turbilhão de situações hormonais também. Então, acaba que muitos maridos, quando o Natan nasceu mesmo, o Samuel tinha que... ele teve período que ele ficou de licença paternidade, mas depois ele ia pra São Paulo e ele acordava antes das 5 da manhã. E às vezes o Natan chorava muito. Vou falar sobre em outro vídeo, que eu tive muita dificuldade com o Natan. Eu fiquei basicamente 10 meses sem dormir, foi muito difícil, foi muito complicado, tive muitas questões ali. E o Natan gritava a noite toda quase. E era desesperador. E no outro dia, o Samuel tinha que trabalhar. E não tinha lugar pra me esconder nessa casa pra ele não escutar os gritos. E era óbvio que ele saía cansado. Ele chegava cansado, muitas vezes com enxaqueca, porque pegou trânsito. E assim, eu tava cansada e ele tava cansado. Então, muitas questões acontecem assim na vida familiar. O marido tem que trabalhar, levantar cedo pra trabalhar. E o que aconteceu? Aconteceu que a noite toda foi caótica. Então, não tem aquele bom humor de nenhum dos lados. E às vezes, se a gente não sabe lidar com isso, se a gente não consegue sentar e conversar sobre essa questão antecipadamente, na hora, a gente não consegue conversar. A gente só consegue brigar, ou chorar, ou discutir. E tudo parece que vai saindo do compasso. Então, como é bom a gente ter informação. Como é bom, às vezes, um silêncio, sabe? Nossa, eu sei que eu não tá bem, mas eu também não tô bem. Então vamos ficar quieto, né? Vamos se abraçar aqui, vamos chorar junto e falar, olha, desculpa, não consigo, não tô bem. Não, eu também não tô bem, então beleza. Vamos ficar quietinho aqui, quem sabe um sentar perto do outro, mas não falar muita coisa, porque às vezes o pouco que a gente fala vai sair coisas que um vai desagradar o outro. E se a gente consegue lidar, mesmo que seja de uma forma meio, não perfeita, mas da forma que dá dentro de cada situação, já fica um pouco mais leve e um pouco mais fácil. E claro que tem inúmeras questões. Tem maridos hoje, graças a Deus, o Samuel trabalha em casa, né, na maior parte do tempo e me ajuda muito. Isso facilita demais a vida. Mas esse período do Natan foi caótico pra mim. E muitas mulheres passam isso em todos os puerpérios. De se ver sozinha, de não ter quem ajuda, de passar a madrugada sozinha, de não saber o que fazer com aquela criança. E são questões, assim, que deixam a gente insegura, mas deixam eles estressados e eles inseguros também. E a gente não pode desprezar que um homem com abstinência sexual, ele fica mais irritado, ele fica mais... E aí tem a questão de temperamento. Se você nunca ouviu falar sobre os temperamentos, é outro assunto que eu quero trazer aqui no canal também, eu gosto muito de falar. Mas alguns maridos, eles atacam. E outros, eles fogem. São dois lados, né? Basicamente, assim, dois times de maridos. Alguns se trancam e ficam introspectivos, reflexivos e querem, sei lá, uns querem sair de casa, vão pros amigos e, sei lá, querem beber ou coisas assim, que deixam as mulheres muito abaladas. É impossível, né? Uma mulher não ficar abalada numa situação dessa, ela se sente abandonada. Outros não têm essa
essa dinâmica de amizade, de sair e tal, mas se trancam no quarto, ou ficam muito introspectivos, não querem conversar, nem olham direito pra mulher, porque eles não estão sabendo lidar com essa situação e eles se fecham. E outros são, né, do outro time, mais dos explosivos e expressivos, e acabam, às vezes, dando algumas patadas, umas respostas atravessadas, os dois lados, né, não tem nenhum lado que agrada a mulher nessa situação. Então, como é bom você conhecer o seu marido, saber o temperamento dele, saber o porquê que aquelas situações estão acontecendo, e até poder falar sobre isso, discutir de forma aberta antes que isso aconteça. E se você está nesse emaranhado todo agora, e não deu pra conversar sobre isso antes, que Deus te dê sabedoria para que você consiga respirar e conversar sobre isso agora, se isso é possível. Mas quanto mais a gente consegue antecipar uma conversa dessa, muito mais fácil fica. Porque ele entende as questões que ele tá passando, você deixa ele no cantinho se precisar, uma resposta atravessada, você... E ele mesmo vai lembrar. Desculpa, não devia ter falado. Eu falei, você sabe por quê, né? Eu tô irritado. Não, ok, faz parte. Tá todo mundo meio fora de órbita. Bola pra frente, ok. Então, assim, não é hora pra discutir grandes coisas, sabe? Tava até falando com uma amiga minha sobre isso essa semana. Às vezes, questões familiares, já que a gente tá arrastando há muito tempo, não é hora de discutir no puerpério. Gente, espera passar esse período. Esse período a gente faz coisas que a gente não pensa direito. A gente fala coisas que a gente não pensa direito. E é bom a gente sobreviver, simplesmente. A gente vai ali cuidar do nenenzinho, tentar entender o que tá acontecendo, as dores, as cólicas, tentar se preservar na questão do máximo que dá de saúde, tentar ter o melhor sono possível, mesmo dentro do quase impossível. Ter um banho, né, um pouco digno ali, comer alimentos saudáveis, beber água. Então, assim, é a sobrevivência, é o básico. E os dias vão passando, e o andar da carruagem faz com que as abóboras se ajeitam. E isso é muito real no puerpério, tanto para o marido quanto para a esposa. E aí, chegamos ao assunto mais íntimo aqui, mais profundo desse vídeo, que tá aqui quase uma novela mexicana, mas eu queria mesmo que esse vídeo ficasse muito completo. E vou deixar espaço aqui aberto pra você colocar mais perguntas, se você quiser, dúvidas que ficaram. Gente, eu tô aqui realmente de coração aberto pra me expor, pra poder ajudar, sabe? O que eu passei, pra que outros não passam, e o que eu passei de forma tranquila, ajudar pra que outros passem também de forma tranquila. Então é pra isso que eu tô aqui. Então deixa aí o seu comentário, se gostou, se não gostou, o que entendeu, o que não entendeu, que a gente pode deixar esse vídeo ainda mais completo. E se você tem uma experiência um pouco diferente, pode completar também esse vídeo aí embaixo, porque ajuda outras pessoas que estiverem lendo. Vamos lá então, agora, a primeira relação pós-parto. Bom, a gente tem um monte de vídeo de piadinha sobre essas coisas, que os maridos ficam riscando na folhinha, contando, né, qual vai ser o dia. E a mulher fica desesperada, pensando, meu Deus do céu, tá chegando o dia, como é que vai ser? E eu quero falar sobre essas questões. Bom, primeiro, que cada mulher é uma mulher e cada puerpério é um puerpério. Então, assim, a Suzana do primeiro puerpério não é a Suzana do último puerpério. São questões diferentes, a gente vai aprendendo a trabalhar com outras coisas. E depende da situação, não é assim, algo linear que vai melhorando sempre, mas depende da situação. Por exemplo, o meu último puerpério, que foi após um aborto, não foi mais fácil do que o penúltimo, né? Eu posso dizer que o meu penúltimo, o pós-parto do Josué, foi um dos mais fáceis. E entre o pós-parto do Josué e do Daniel, eu sinceramente não sei, foram os dois muito tranquilos. Mas eu passei por outros puerpérios muito difíceis. Então, não quer dizer que vai ser sempre fácil. As coisas mudam, a questão financeira, a casa, as circunstâncias, a situação em que o casal estava quando a gestação, né, aconteceu, tudo isso faz muita diferença pro resultado desse pós-parto. E uma coisa os filhos, eles vêm expor o que tá faltando, o que tá precisando. É um presente de Deus pra gente conseguir rever as nossas questões internas, externas. E é um presente mesmo se a gente encarar como presente. Mas se a gente não quiser encarar os nossos problemas de frente, se a gente quiser viver de fachada, os filhos vão parecer um peso. Porque eles colocam expostos mesmo as nossas feridas, as nossas dificuldades. E quando o casamento não tá bem, quando os filhos vêm, eles expõem isso. Agora, quando o casamento tá bem, né, uma casa que tá forte, a tempestade pode vir, mas ela para em pé. Agora, uma casa que tá cheia de rachaduras, tá ali com o alicerce todo danificado, quando vem, você olha pra casa e fala, nossa, que casa linda, por fora, bela viola, como dizem, né? Mas a hora que vem a tempestade, aquilo desmorona. Então, o puerpério é a grande tempestade, que faz a gente ficar mais forte, e às vezes vê que tá uma janela meio tremenda, e você vai lá e conserta a janela, vai aqui a porta, não tá sem pintar, que você não tinha nem reparado, vai lá e pinta. Então, essas coisas internas da gente, parece que o puerpério expõe, tanto pro homem quanto pra mulher, nessa questão do casamento. Se você sabe lidar com isso, e se você sabe realmente abraçar essa circunstância da exposição, você vai ser muito beneficiado, porque você só tende a melhorar, você vai se tornar uma esposa melhor, uma mãe melhor. Então, a humildade aqui conta muito. De você realmente olhar e falar, nossa, eu realmente precisava melhorar nessa questão. Realmente eu preciso aprender mais sobre isso. Agora, quando você se sente ferido, quando uma pessoa critica ou fala algo sobre você, você acaba se fechando e não acaba avançando. É claro que a gente precisa separar, né? Tem pessoas maldosas que falam coisas maldosas e na maternidade a gente escuta muitos absurdos, né? E às vezes o marido tá machucado com alguma questão no trabalho, financeiro e tal, e às vezes fala alguma coisa também que não faz sentido nenhum e te machuca muito. Eu não tô dizendo dessas questões que vão além, mas eu tô dizendo coisas normais do dia a dia. Ah, esse arroz tá sem sal. Às vezes a gente fica tão, nossa, foi tão difícil fazer um arroz, ele falou que tá sem sal. Assim, sabe? São questões que, poxa, nossa, é verdade, eu tava tão distraída que eu nem sei se eu pus sal, sabe? Acontece isso. No puerpério, minha filha, acontece de tudo. De queimar comida, isso acontece. Então, assim, às vezes levar aquilo numa brincadeira ao invés de tomar realmente como um ferimento, sabe? Uma coisa, porque a gente tem uma lupa muito grande, como eu já falei. E parece que uma questão pequenininha vira um monstro. Ai, ele reclamou da comida, ele não sabe o tanto tem que ser difícil. O meu puerpério, sim, está sendo difícil, mas foi só um comentário sobre um arroz. Às vezes a gente não consegue colocar as coisas no eixo e organizar essa questão. E o puerpério vem expor isso. Na verdade, às vezes, o problema não era nem o arroz. O arroz foi a gota d'água de questões internas que já estavam ali entre o casal. E o puerpério parece que vem expor essas feridas. Então, quanto antes a gente entender que essas feridas precisam ser cuidadas, limpas, tratadas, isso fica muito melhor. E aí tudo fica mais fácil. Se você cuidar de cada rachadura dessa casa, ela vai ficar muito mais forte. Ela vai ficar uma casa muito mais saudável. E se nessa tempestade ela deu uma tremida, embora não tenha caído, na próxima ela vai, aguentar. Então, a nossa vida é cheia de tempestades. Se a gente se abala com a tempestade e não quer arrumar e reformar aquilo que a gente viu onde está o problema,
a próxima tempestade vai ser pior ainda. É impossível falar sobre a primeira relação e falar sobre a libido. É muito difícil a mulher puérpera tá com a libido lá em cima. É muito difícil, porque a privação do sono e a própria prolactina, que é o hormônio que ajuda ali na produção de leite, ela é indiretamente proporcional, inversamente, a matemática agora passou longe, ao hormônio que ajuda na libido, que agora eu não vou lembrar qual que é. Mas enfim. Então, é muito difícil você tá ali com aquela produção de leite toda, com o bebê te sugando, as vitaminas todas, né? Você com olheira, cansada, e você tá assim, sabe? Toda ligadona com a libido lá em cima. E ao contrário do homem, que tá nessa abstinência há muito tempo e tá assim, só pedindo, pelo amor de Deus, quando vai acabar esse negócio. Então precisa ter um jogo de cintura dos dois. É importante tanto a mulher entender que existe uma necessidade masculina e que, no fundo, a gente se sentir amada, acariciada e desejada é muito importante no puerpério. Porque é um período que a gente tá se sentindo um lixo fisicamente. Cansada, com olheira, muitas vezes descabelado, cabelo sujo há dias. E você olha aqui e fala assim, meu Deus do céu, esse corpo será que um dia volta? Então essas questões que causam uma insegurança gigante. Quando você tem alguém ali que tá te procurando, te desejando, poxa, é um presente. Por mais que seja assustador, por um lado, é assim, tipo, nossa, tá, vai dar tudo certo, eu ainda sirvo pra alguma coisa. Então, um homem diferente, acreditem, é muito pior do que um homem que tá ali doido correndo atrás de você. Por mais assustador que seja no puerpério. É muito mais duro pra uma mulher puérpera lidar com um homem que sai de casa, some, não dá notícia. Isso acontece, infelizmente, acontece muito. Os homens que não sabem lidar com isso simplesmente somem do mapa nessa fase. E você se sente abandonado. Você com certeza desejaria muito mais um homem pegando no seu pé ali e contando quantos dias falta, menos um, menos um, menos um. Porque lá no fundinho, você se sentir amada é o que você mais quer. Porque a atenção nessa hora é toda pro bebê. E sentir que tem alguém olhando pra você, te desejando e querendo você, é um quentinho no coração. Então, tenta olhar pra esse lado também. E conversar sobre essas questões. Tanto pra quem teve parto normal, gente, não é. Isso é mito, sabe? Ai, porque parto normal acaba com tudo e a cesárea não muda nada. Isso daí vai muito de organismo. Mas a cesárea e o parto normal deixam as situações complicadas, porque a questão hormonal não escolhe quem fez cesárea e quem fez parto normal, não faz diferença nenhuma. Os hormônios estão aí, a prolactina está aí. A gente fica com o canal vaginal muito ressecado, muito ressecado. Então, assim, tentar uma penetração de uma forma abrupta é impossível. E se você tentar fazer um negócio desse, você vai se ferir, vai ser horroroso. Então, precisa entender sobre essas questões, como vai ser a volta, entender que essa volta é progressiva. Não vai ser na primeira vez. Pode acontecer que se a primeira vez seja maravilhoso? Pode. Eu acredito que tenham mulheres que, nossa, voltei como se nada tivesse acontecido. Porque temos de tudo nesse mundo, né? Se você for dessas, parabéns, você é felizarda. Mas isso não é comum. Isso não é comum. Tem mulheres que levam uma vez, duas, três, quatro, cinco, um mês, né? Da primeira vez eu levei muito mais tempo, depois eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas é muito difícil você lidar com essa questão se você não sabe como lidar com essa questão. Então, o homem entendendo isso e a mulher entendendo isso, tudo fica mais fácil. Eu tô aqui pra facilitar o seu caminho. Calma aí que a gente vai falar sobre questões práticas também. Você acha que é só teoria aqui? Teoria não, a gente vai falar sobre questões práticas também. O que fazer com o canal vaginal tão ressecado? Primeiro, a questão das preliminares, que sempre funciona nas outras questões da vida, funcionam aqui também, ajudam também. Mas é uma questão hormonal, a questão da lubrificação, que não vai mudar. É hormonal, a gente não vai produzir essa lubrificação de forma natural. Então precisa ter mecanismos que facilitem isso. E a minha dica de ouro aqui, que você não pode deixar de ter na sua cabeceira da cama, é o óleo de coco. Gente, óleo de coco é vida. E nessa fase é um santo remédio. Por quê? Porque ele é antibactericida, ele é antifúngico, ou seja, ele tá ali tratando as questões, se você teve ponto, se você ainda tá machucada, ele tá sensível ali, então ele tá ajudando. Você pode passar isso na gravidez inteira, pra se preparar pro pós-parto, pra deixar aquela situação bem, toda aquela região bem lubrificada. E aí, você pode usar na gestação inteira, e você pode usar no pós-parto inteiro mesmo, antes de chegar os dias de poder ter relação, pode usar. E no dia, capricha, porque vai ser muito mais fácil. Tanto pro homem quanto pra mulher. E não crie expectativas. Diga pra ele, olha, eu não sei se vai ser possível dessa vez, mas a gente vai tentar. Aprenda a lidar com o humor nas dificuldades. Aprenda a dar risada, às vezes, dos problemas também. Então fica a dica aí, a dica de ouro. Não tente usar aqueles lubrificantes de farmácia, a gente não é a mesma coisa. Não funciona igual. Óleo de coco é vida e você pode adotar isso pra sua vida full time. Toda vez que você precisar, todo puerpério, toda vez que você estiver estressada e ali o negócio não vai fluir de forma natural, você usa essa tática aí que é só sucesso, tá bom? Tá? Gente, é difícil falar sobre essas questões, mas eu tô aqui pra te ajudar de coração. De coração. Mas serve, tá, gente? Serve muito. E tô aqui porque o quanto que eu fico pensando, gente, por que não me falaram isso no meu primeiro puerpério? O tanto que eu sofri com isso. E eu vou contar mais sobre essas questões. Que me faltou muito óleo de coco nessa vida, lá atrás. 8 anos atrás. Que não falte pra você. Desejo muito óleo de coco na sua vida. Bom, e só pra fechar aqui, eu quero dizer que o puerpério, ele é uma avalanche de sentimentos comum de acontecer. É muito comum que as mulheres sentem. Não são 100% das mulheres que têm. Mas pelo menos um ou outro dia do puerpério, mesmo que o seu puerpério tenha sido top das galáxias, pode ser que você tenha um chororô que pareça que não tem sentido nenhum, uma insegurança, algumas coisas surgem e isso é muito difícil de controlar e de não ter. Mas algumas mulheres deixam o puerpério evoluir para uma depressão sem saber porque não sabe como lidar com essa questão. E existe uma grande diferença sobre o puerpério e sobre a depressão pós-parto. E tanto um contra o outro, não dá pra gente saber quando começou e quando terminou, porque a linha é muito tênue. Só que uma questão muito importante que dá pra gente ficar muito atento é a seguinte: se você começou a ter uma tristeza que não passa nunca, isso não é normal. Você precisa entender que o puerpério é uma oscilação de humor. Então, uma hora você tá super irritada, outra hora você tá chorando, outra hora você tá feliz da vida por causa do seu bebê, uma hora você tá feliz da vida com seu marido, uma hora você quer esganar ele e o negócio fica assim. Agora, a depressão não. A depressão, ela é uma tristeza constante e algo muito mais profundo. E
no puerpério é muito importante a gente tomar muita água e tomar sol. E, se possível, pegar um médico bem supimpa que cuide de você fazendo um exame de vitaminas. Porque quando a sua vitamina D está baixa, o seu ferro está baixo, o seu zinco, sua vitamina B12, isso só pelo fato das vitaminas estarem baixas já dá a sensação depressiva, deprimente. Porque você se sente um lixo porque o seu corpo não está funcionando direito. Então, muitas vezes é apenas uma carência de nutrientes, de vitaminas, que faz o seu corpo se sentir assim e te deixar muito down, até emocionalmente. Então, tem uma influência aí. Nosso corpo é todo interligado. Então, essas vitaminas que eu falei, com certeza outras, não sou nutricionista, não sou endocrinologista, não sou médica, mas eu sei que essas são vitaminas, assim, cruciais. Eu vi nesse meu último pós-parto, né, do puerpério, citei isso no relato do puerpério, o quanto fez diferença as vitaminas. Eu vi que eu tava na beira do precipício, assim, tipo, tendendo pra uma próxima depressão. E as vitaminas vieram, assim, nossa, no momento exato. Foi começar a tomar as vitaminas, parece que tudo começou a melhorar. Então, eu vi que fez muita diferença. E eu tava, de curiosidade, voltando a alguns exames, porque eu tenho os documentos arquivados. Eu tava olhando de curiosidade os meus exames anteriores e eu descobri que uma das gestações, a do Nathan que eu tive depressão pós-parto, a minha feitina tava 6,9. E isso é, tipo, é uma coisa assim, abaixo do abaixo do abaixo. Eu fico pensando, gente, como eu não pensei nisso? Como nenhum médico me orientou sobre isso? Eu fiquei assim, sabe, pensando. E foi um exame lá atrás que eu fiz no meio da gestação e passou desapercebido, o médico não falou nada e aquilo foi se arrastando, sabe? E eu fiquei, nossa, o quanto essas questões são importantes. Às vezes, uma deficiência de vitaminas no meio da gestação faz com que tudo fique mais difícil. E aí o que acontece? Se seu corpo não tá trabalhando direito, já basta todas as coisas naturais, a privação do sono, de todas as questões. Você não vai estar com o emocional já 100% clean, né? E com essas questões fica ainda pior. Aí vai amontoando todas as questões. E isso tudo pode levar a uma depressão pós-parto e às vezes levou por motivos que davam para ser, se antecipadamente cuidados, dava para ser evitado. Então é muito importante ter essas informações. Se você puder ter acompanhamento com uma nutricionista, uma endocrinologista, ou mesmo pesquisar na internet e se inteirar disso, dos níveis de vitamina. Gente, os níveis de laboratório que eles dizem aí já são níveis baixíssimos. Quando falar, se você tiver com 200 de B12 tá ótimo. Tá ótimo nada. B12 tem que estar lá, sei lá, 800. Então, assim, precisa se informar melhor. Eu gosto muito da medicina integrativa. E é legal, assim, a gente ver essa linha e entender que, muitas vezes, o que o laboratório acha que é um nível bom, na verdade é o mínimo. E muitas vezes fala assim, gente, eu tô me sentindo tão mal e tá dizendo que meus exames estão ótimos. É claro, tem alguma coisa realmente errada. Enfim. Encontre um médico de confiança que você possa discutir essas questões e se preparar para isso. Quanto mais você se preparar, mais informações você se munir, vai ser muito mais fácil. Converse com seu marido, tenha essas questões em mente e normalize o caos. Leve um pouco de humor na sua vida. Calcinha pós-parto, calcinha fralda, essa questão do óleo de coco. Gente, normaliza. Aprende a rir também um pouco dessas questões tão complexas e tão delicadas nessa situação. Vai ficar tudo muito mais leve e tudo mais fácil. Eu desejo pra você, além de muito óleo de coco, que você tenha um puerpério muito mais tranquilo. É possível ter um puerpério mais tranquilo. E eu realmente me ponho à disposição, no que eu puder ajudar, aqui ou no direct lá do Instagram, pra gente poder conversar de uma forma mais íntima, às vezes alguma questão mais específica. No que eu puder ajudar, eu realmente estou me colocando à disposição. E é por isso que eu abri o YouTube, pra falar sobre questões que eu queria ouvir quando eu passei, seja na questão do aborto, seja nos meus relatos de parto, todas as coisas que eu tô citando aí, e que iriam me ajudar muito se eu tivesse ouvido de alguém. Tô aqui falando pra você, pra que você possa ouvir de mim. Fica aqui com o fim de mais um vídeo gigante, mas muito, muito, muito completo. E feito com muito carinho pra você. Um abraço, um beijo, queijo. Fui.